Bem, turma, bem-vindo a mais uma aula do estudo geral de funções. A gente já aprendeu o que é uma função, a gente já aprendeu o que é um produto cartesiano, uma relação binária. Na última aula, a gente aprendeu algumas informações importantes a respeito de análise de gráfico. Hoje, a gente vai aprender a classificar as funções. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai aprender a classificar uma função em relação ao seu contradomínio, tá? Lembra, domínio é o conjunto de saída. E contradomínio é o conjunto de chegada. A gente também tem imagem, mas a gente não vai falar dela agora não. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. A gente pode classificar a relação em relação ao contradomínio e em relação à paridade dela. Primeiro, a gente vai ver em relação ao contradomínio. E existem três classificações. A primeira delas são as funções sobrejetoras, que também pode vir com outros nomes. Podem vir com nomes sobrejetivas, sobrejeção. E a definição é bem simples. É o seguinte, ó. Uma função de A em B, ou seja, que pega os elementos do conjunto A e leva no conjunto B por meio de uma lei de definição, tá? É sobrejetora se todos os elementos de B forem imagem dos elementos de A. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. A imagem, lembra, realmente os valores que Y pode assumir. Tá? Então ela pode assumir qualquer valor no contradomínio, mas a imagem vai ser realmente aquele valor que Y assume. Em outras palavras, quando a gente diz que a imagem é igual ao contradomínio, a gente está falando que no contradomínio não vai sobrar ninguém. Então eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente analisar, para ver se esses exemplos são exemplos de funções sobrejetoras ou não. Vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho uma função de A em B, onde eu tenho um elemento 1 se relacionando com 2 e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é uma função sobrejetora ou uma função sobrejetiva? É sim. Então, f, nesse caso, é sobre. Vou botar só sobre. Por quê? Porque, observe, todo elemento de A se relaciona com o elemento de B e não sobra ninguém em B. Tá vendo? Todo mundo de B tem alguém que veio para ele. Ó, 2 tem, 3 tem, 4 tem, 5 tem. Então, esse aqui é um exemplo de função sobrejetora. A letra B, será que é uma função sobrejetora? Olha aqui, sobrou alguém no meu contradomínio? Não sobrou. Mas, professor, eu tenho 7, 9 indo no 1. Isso é função? É. Tá? O que não pode é o 7 no 3 e no 1. Tá? Então, não sobrou ninguém aqui. Então, ó, nesse caso, F também é sobre. Tá? Agora vamos para o gráfico. Para o gráfico tem um macetezinho que vai facilitar a nossa vida. Tá? Observe aqui uma função de R em R. A gente já começa agora a avançar nos conjuntos. Ou seja, pega o conjunto dos números reais e leva no próprio conjunto dos números reais. Isso está dizendo, turma, que todo mundo de Y vai ter alguém relacionado no domínio. Tá? Então, como é que a gente faz para saber se uma função é sobre olhando o gráfico? Dica: pega a régua e traça, tá, retas paralelas ao eixo das abscissas. Então, ó, vou traçar aqui, ó, vou tentar traçar bonitinho aqui. Tracei, vou traçando. Espero que tenha ficado certinho. Não ficou tão retinho não, mas era para ter ficado reto, mas essa reta que eu desenhei aqui do plano já estava tortinha. O que eu quero que vocês entendam? Se eu consigo desenhar retas paralelas por todo o meu contradomínio, que é o meu Y, e essas retas intersectam no gráfico em pelo menos um ponto, então essa função é sobrejetora. Observe, toda reta paralela que eu desenhei aqui, a X, ela tocou no gráfico pelo menos em um ponto. Se tocou no gráfico em pelo menos um ponto, é sobre. Se eu conseguisse desenhar uma reta, tá, paralela ao eixo X, que não tocasse no meu gráfico, então essa função não seria sobre. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, f também é sobre. Letra D, eu tenho aqui uma função de R em R. Então vamos lá, vou começar aqui de cima. Olha aqui, ó, tracei essa minha reta paralela e observe, a primeira que eu tracei já não tem gráfico. Isso significa dizer que eu tenho alguém aqui, ó, bem nesse ponto, por exemplo, no meu contradomínio, que não vai ter relacionado no meu X, tá? Ou seja, não vai ter gráfico aqui nessa reta que eu tô desenhando. Então, nesse caso aqui, ó, vou até fazer um X. Aqui não é um exemplo de uma função sobrejetora. Função injetora. O que é uma função injetora? A gente pode também chamar de injetiva, in ou injeção. Uma função
f, que relaciona os elementos de A com B, ou uma função de A em B, é injetora se, e somente se, elementos distintos de A, ou seja, do meu domínio, têm imagens distintas em B, ou seja, dados x1 pertencente ao domínio, ao conjunto A, e x2 pertencente a A, temos que, se eles são diferentes, eles geram imagens diferentes. Em outras palavras, a injetora está dizendo que não pode acontecer isso aqui, ó. Não pode dois caras do domínio terem a mesma imagem. Então vamos olhar aqui os nossos exemplos e identificar se essas funções que eu dei são injetoras ou não. Observe aqui, ó, a função f é uma função de A em B, que relaciona esses conjuntos A com o conjunto B. Todo mundo aqui de A tem imagens, são imagens diferentes. Não tem ninguém que está sendo ligado para o mesmo elemento aqui do meu contradomínio. Então, nesse caso aqui, ó, f é injetora. Agora, uma curiosidade. Observe, além de todo mundo do meu domínio ter imagens distintas, no meu contradomínio, sobrou alguém? Não sobrou. Então, nesse caso aqui, essa função, além de ser injetora, é sobrejetora também. Então, eu vou botar aqui também, ó, já para a gente se ligar na próxima classificação. Então, nesse caso aqui, eu consegui mostrar para vocês um exemplo de uma função que é injetora e sobrejetora. Vamos aqui ao exemplo B. Eu tenho uma relação de dois conjuntos, A com o conjunto B. Nesse caso aqui, é uma função injetora? Se não, por quê? Gente, observem, isso aqui nem é função. Por quê? Porque eu tenho um cara aqui no meu domínio, que é o 7, que não está relacionado com ninguém no meu contradomínio. E a definição de função diz que todo mundo do domínio precisa estar relacionado com algum elemento do meu contradomínio. Então isso aqui não é nem função, mas vamos supor que não tivesse o 7. Se não tivesse o 7, essa função aqui também não seria injetora. Por quê? Porque eu tenho 6 se relacionando com 3 e com 7. E também não seria função. Como assim, professor? Eu tenho um cara no meu domínio se relacionando com 2 elementos do meu contradomínio. E isso também não pode. Então isso aqui não é função de jeito nenhum. Vamos seguir aqui com o nosso exemplo. C. Como é que a gente analisa se uma função é injetora olhando o gráfico? Mesma coisa que a gente fez ali em cima. Ó. A gente vai traçar retas paralelas ao meu eixo X, tá? Tracei. Observe que para ser sobre, toda a reta tem que intersectar o gráfico em pelo menos um ponto. Para ser injetora, as minhas retas só podem intersectar o gráfico em um único ponto. Não importa se não tocou, mas se tocou no gráfico, precisa intersectar em um único ponto. Ó. E observe, essa reta só tocou aqui, essa reta só tocou aqui, essa reta só tocou aqui, ó. E acabou as minhas retas paralelas aí. Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe para vocês um exemplo de uma função injetora olhando o gráfico. Agora vamos olhar aqui o exemplo da letra D. Vou traçar essas mesmas retas paralelas. Então, tracei aqui as minhas retas paralelas. Olha aqui, para ser injetora, os elementos distintos do domínio têm que ter imagens distintas. Então, se eu consigo desenhar uma reta paralela ao eixo X que toca em 2 pontos do meu gráfico, então não vai ser injetora. Observa aqui, eu vou pegar exemplo só de uma reta. Essa reta paralela aqui, ó, tocou aqui e tocou aqui, tá? E tocou aqui também. Tocou em 3 pontos. Então, só por aí, eu já saberia que não era injetora. Mas por quê? Observe, se eu descer aqui no meu domínio, aqui eu vou ter x1. Se eu descer aqui no meu domínio, aqui eu vou ter x2. E se eu descer aqui no meu domínio, aqui eu vou ter x3. Que a imagem desses caras no domínio é tudo, ó, esse y daqui, que eu vou chamar de y1. Então, a imagem de x1 é quem? y1. A imagem de x2 é quem? y1. A imagem de x3 é quem? y1. Ou seja, esses 3 caras que são diferentes no meu domínio, tá me dando imagem igual, mas tem que ser, ó, diferente. F de x1 tem que ser diferente de f de x2. Então, nesse caso aqui, turma, temos um exemplo de função que não é injetora, mas a gente viu lá em cima que ela é uma função sobrejetora. E o último exemplo é o caso das funções bijetoras, que a gente pode chamar de bijetiva, biobjeção. É bem simples o conceito, ó. Uma função de A em B
é bijetora se somente se a função for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. A gente viu um exemplo há pouco tempo atrás. Se uma função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai ser bijetora. E é bastante importante que vocês entendam o que é uma bijeção para que a gente avance nos nossos estudos. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, ó. Então, uma função de A em B, será que essa aqui é bijetora? Primeiro vamos identificar se ela é sobre. Para ser sobre, todo mundo do meu contradomínio precisa estar relacionado com alguém no meu domínio. Isso acontece? Acontece. Então, nesse caso aqui, ó, é uma função sobre. E é injetiva? Para ser injetiva, todo mundo do meu domínio tem que ter imagem distinta, ou seja, diferente. Olha, a imagem de 7 é 4, a imagem de 8 é 5, a imagem de 9 é 3. As imagens são diferentes. Então, é injetiva também, ou injetora. Logo, a gente já sabe que esse exemplo aqui é bijetora, é uma bijeção, tá? E esse exemplo aqui, será que ela vai ser bi? Ó, de cara eu já vejo que ela não é sobre. Se ela já não é sobre, ela não é bijetora. Por que ela não é sobre? Porque eu tenho elementos aqui no meu contradomínio que não está relacionando com ninguém do meu domínio, tá? E também ela não é injetora porque, ó, 10 e 11 vão ter a mesma imagem, que é 10. Então, nesse caso aqui, ó, não é bijetora, tá bom? Então, turma, assiste a parte 2 que a gente vai falar sobre paridade. Até a próxima aula, turma.